Apocalipse, capítulo 12, versículo 13. Apocalipse 12, 13. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Mas a mulher recebeu as duas asas da grande águia e voou para o deserto, para o lugar onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e meio tempo, bem longe da serpente. A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado. Aqui você vê que o caminho da igreja sempre foi marcado pela perseguição e sempre será marcado pela perseguição. Quando João escreveu o Apocalipse, por volta do ano 100, a igreja já tinha sofrido inúmeras perseguições. Desde o ano 64, com a perseguição de Nero, no Império Romano foi surgindo inúmeras perseguições, a ponto de todo católico era condenado à morte, uma vez que fosse arrastado para prestar culto ao César. O que era o culto a César? César era o imperador, tido como um deus. Todo aquele que não fosse numa pracinha, pegasse o incenso e não colocasse para César, como um ato de culto, reconhecendo César como um deus, era condenado à morte. E todo mundo tinha que fazer esse ato civil. E é assim que eram descobertos os católicos. E assim foram milhares e milhares e milhares mortos, para não abandonarem a Cristo. E assim, por diversas vezes a história da igreja foi marcada por perseguição e martírio. Por perseguição e martírio. A igreja sempre foi atacada por dentro e por fora. Ora por fora para ser destruída, ora por dentro para ser destruída também. E aqui você vê a figura da Virgem Maria, que acompanha a igreja, está com a igreja. E agora veja, versículo 17. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela. O que é o resto? São os últimos. São os últimos. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas nós sabemos que o início da apostasia, que contém 3 coisas fundamentais. Primeiro, o abandono da fé. Então veja, Nossa Senhora em Fátima, ela anunciou por várias e várias vezes que o dogma seria negado em muitos e muitos lugares, mas em Portugal não. Primeiro, o que é o dogma? Nossa Senhora usou o termo o dogma. A palavra dogma, para nós católicos,
consiste em toda afirmativa definitiva de fé irrevogável. Aquilo que nós cremos, seja na dimensão de fé ou de moral. Isso é o dogma. E também você tem que entender que o dogma está ligado também aos sacramentos. Fátima é uma catequese imensa. Os pastorinhos tiveram uma visão, antes de ver a Virgem Maria, do anjo de Portugal. O anjo de Portugal apareceu aos pastorinhos segurando um cálice com vinho consagrado, logo, o sangue de Jesus, e segurando uma hóstia sangrando, o corpo sacramentado eucarístico de Jesus. Os anjos têm poder de consagrar o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo? Não, só os sacerdotes. Então o anjo de Portugal provavelmente foi a uma igreja ali perto, pegou as espécies consagradas e trouxe. E ali os pastorinhos viram um milagre eucarístico, a hóstia sangrando. Eu não sei se você sabe, mas na Igreja Católica nós temos mais de 130 milagres eucarísticos. O que é um milagre eucarístico? Em um determinado local, Jesus, para mostrar para aqueles que de repente estão com alguma dúvida de fé que Ele é presente realmente no Santíssimo Sacramento, Ele transforma a hóstia em pedaço de carne viva, com sangue. Ou transforma o vinho em sangue vivo. E aí você vê, por exemplo, se entrar na internet, você vai ver lá o milagre de Lanciano, que tem séculos, e a carne lá no ostensório continua viva. Você pega lá o milagre de São Januário, que sempre uma vez ou duas por ano, na data do martírio de São Januário, o sangue se torna vivo. E temos mais de 130 milagres eucarísticos que mostram para nós uma coisa maravilhosa. Esses mais de 130 milagres ao longo da história da igreja, espalhados nos todos os continentes, quando você vai avaliar, você vê duas coisas interessantes. Primeiro, que a carne está viva e é de uma pessoa. E que todos os milagres eucarísticos, a carne é da mesma pessoa e o sangue é da mesma pessoa. É o mesmo tipo de sangue, a mesma carne, é tudo. Pessoa é essa. Para dizer, sucessão apostólica na igreja mostra para nós: tomai e comer, isto é meu corpo, tomai e beber, isto é meu sangue. Tudo na Eucaristia, toda a fé da igreja se volta para a Santa Eucaristia. A Santa Eucaristia é o coração de Deus. E é por isso que até os exames de todos os milagres eucarísticos mostram para nós que é um pedaço do coração. É sempre um pedaço do coração para dizer que a Eucaristia é o coração de Jesus. E você vai observando que lá em Fátima, Nossa Senhora diz que nós temos dois remédios para os fins dos tempos: a devoção ao Sagrado Coração e ao Imaculado Coração de Maria. E é interessante que os anjos, quando vão diante dos pastorzinhos, sempre fazem a mesma coisa: a adoração ao corpo de Cristo. Nesse momento que o anjo de Portugal apareceu com o pão sangrando, com a hóstia sangrando e com o cálice, ele solta, a hóstia e o cálice ficam no ar, ele se dobra no chão e ensina os pastorzinhos a adorarem a Deus. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Aqui você precisa entender.
O primeiro fundamento da vida de quem quer ser santo: precisas ter um coração voltado para a Eucaristia. Tudo na igreja é para a Eucaristia. Você nasceu para a Eucaristia. Você nasceu para a Eucaristia. Porque a Eucaristia é o Senhor. Quanto mais você está na presença da Eucaristia, mais você vai se tornando naquele que contempla. Nós só conseguimos reproduzir as feições de Jesus se nós o vemos. Na Eucaristia nós vemos Jesus. Então veja, qual que é a primeira coisa que Nossa Senhora já mostra para nós? Ame o coração de Jesus. Busque o coração de Jesus. Vá confessar-se então mais para poder receber melhor o corpo de Cristo. Se posicione diante de Jesus. Visite Jesus. Você só pode pensar que você é um verdadeiro católico se o seu pensamento, na maior parte dos dias, estiver voltado para querer estar com Jesus. As suas preocupações mostram onde está o centro da sua vida. Aonde estão as suas preocupações, ali está o seu tesouro. Às vezes, você tem escolhido demais o que é secundário. Então veja, Leandro, qual que é a essência da família católica? A essência da família católica é o altar. Para onde o marido tem que procurar levar a esposa? Para o altar. Para onde a esposa precisa procurar levar o marido? Para o altar. Nenhum católico casa para viver para si. Católico casa para levar a sua família para o altar. E se você reparar bem, o sacramento do matrimônio, ele faz uma coisa maravilhosa. Ele une numa única cruz dois amantes. O que significa isso? Que o marido é para levar a esposa a ser crucificada com ele na mesma cruz. E a esposa é para levar o marido para ser crucificado com ela na mesma cruz, para que os dois crucificados possam sumir e desaparecer no corpo de Cristo, crucificado, a ponto de olharem para o casal e ver o único Cristo crucificado. Isto é a essência do sacramento do matrimônio. A essência do sacramento do matrimônio é para que você aprenda que você casa para reproduzir as feições de Cristo crucificado para a sua esposa e para os seus filhos. E que você casa para reproduzir as feições de Cristo crucificado para o seu marido e para os seus filhos. E você que é solteiro, assim como também o casado, é para reproduzir as feições de Cristo crucificado para todos. Para todos. Então a primeira coisa que você vai entender, o altar da igreja, ele é o Calvário. É um sacrifício incruento de Cristo. É a memória. O que significa isso? Fazer isto em memória de mim. Significa que toda vez que fizer de isso,
aquela doação da cruz se atualiza no altar. Este é o maior dogma. Deus se fez homem, se entregou a nós. E a verdade da igreja, ela é imutável. Então, quem é Jesus? A primeira coisa que você precisa entender, Jesus é o Santíssimo Sacramento. Cada vez mais entre os cristãos, este dogma está sendo invertido. Em muitos lugares hoje se discute pelas coisas secundárias. Mas o essencial é isto aqui. Então veja, eu preciso ser um homem da Eucaristia. Você precisa ser uma mulher da Eucaristia. E só consegue estar na Eucaristia quem está com a igreja. A segunda oração que os anjos, que os pastorzinhos aprenderam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Adoro-vos profundamente. Essa primeira parte aqui você entende o seguinte: Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho Jesus mostra para nós que nenhuma doutrina da face da terra contém a verdade, a não ser a verdade revelada da Santíssima Trindade. Então, espiritismo, budismo, shintoísmo, brahmanismo, tudo o que quiser surgir na face da terra, não contém a revelação. São coisas criadas pela cabeça dos homens ou pelas cabeças de espíritos malignos que se opõem a Cristo. Não dá para ser católico e mesclar com outras falsas doutrinas. Não dá. Então veja, há um grande projeto de querer fundir a doutrina da igreja com mundanismos, colocando na igreja falsos deuses. Em La Salette, Nossa Senhora anunciou um tempo terrível. Nossa Senhora em La Salette disse que chegaria um tempo aonde padres infiéis cultuariam espíritos dentro da própria igreja. Então Nossa Senhora diz: foque no dogma. A coisa é tão séria que o Papa mais mariano dos últimos tempos, Papa João Paulo II, mandou escrever o Catecismo da Igreja Católica. E mandou que nesse catecismo, então, estivesse contido toda a síntese da tradição da igreja, do depósito da fé, daquilo que você precisa crer, sobre o credo, sobre os sacramentos, sobre a vida de oração, sobre a liturgia, tudo o que você precisa crer. A fé explicada da igreja está aqui em síntese. E eu vou dizer para você, compre isso aqui e mastigue, porque isso aqui não é um efeito para você ter de ir na estante de elucubração teórica, não. Isso aqui é instrumento de salvação. A verdade da fé, isso aqui é um instrumento para que você não perca a bússola que leva você para a verdade.
Nós precisamos conhecer o catecismo da igreja. A gente precisa estudar junto, a gente precisa ler em casa, a gente precisa mastigar. Os pais que não conhecem o catecismo da igreja, vocês vão ter filhos que vão ser sugados pelas mentiras dos nossos tempos. A igreja aqui ensina você a catequizar seus filhos, a catequizar a si mesmo, a poder ter instrumento. A igreja te dá um instrumental para você ter as respostas para justificar sua fé católica diante até mesmo de qualquer católico. Ainda mais diante do mundo. Segure o depósito da fé. Católico que tem tempo para ver Instagram e não tem tempo para ler 5 minutos do catecismo da igreja, aqui você vê quem de fato é o centro da sua vida. É o seu umbigo e não nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a verdade. Leandro, mas a minha avó não conheceu o catecismo da igreja. A sua avó foi do tempo dela. Mas hoje, qualquer católico que não se agarra, perde, corre muito risco. Entenda uma coisa. Quando se pensa em ser santo, primeira coisa que você tem que pensar, Leandro, por que você fala tanto em santidade? Porque Deus é santo, 3 vezes santo, e no céu só entram santos. No céu só entra santos. Santo não ama a Deus parcialmente, porque Deus não ama a gente com relaxamento. Deus ama dando sangue, está entendendo? Se Deus ama dando sangue, Ele ama dando tudo de si. Então, quem não ama mais nosso Senhor do que a si mesmo, não estará com Ele no céu. Ele que disse, Jesus nosso Senhor disse, em verdade eu vos digo, quem não me amar mais do que a si mesmo, não é digno de mim. O que ele está dizendo para mim e para você? Que Ele é a maior riqueza que você possa ter na história. A maior riqueza. Então você vai imaginar, seu coração vai ficar muito angustiado com as coisas que você tem ou não tem neste mundo. Com os sofrimentos que passam, faz parte. Mas você precisa entender que a lógica do reino inverte até as dores. Em Fátima, Nossa Senhora mostrou para os pastorinhos umas coisas muito bonitas. Teve uma aparição aos pastorinhos que eles viram da mão de Nossa Senhora um raio de luz indo em direção a eles. Um raio semelhante a que Catarina Labouré viu, igual da medalha, raios de luz saindo. E foi muito bonito que a partir daquele instante que eles receberam aquele raio, que visivelmente é uma luz, mas que na verdade é uma graça de uma efusão maior do Espírito Santo, eles começaram a amar a Deus de tal forma que eles entenderam que é necessário fazer sacrifícios pela salvação de todos os pecadores.
E Nossa Senhora explicou para eles que muitas almas vão para o inferno porque não encontram alguém que possa fazer penitência por elas, que não possam fazer orações por elas. Você entende então que a maior caridade, a igreja nos dá duas formas de obras de misericórdia, mas nossos tempos estão tão materialistas que a gente esquece que as maiores obras de misericórdia são espirituais. Não quer dizer que as obras físicas não são importantes. Elas têm sua importância e muito importantes, são muito importantes. Mas as obras espirituais são aquelas que levam almas a serem salvas. Você vê o amor de Cristo dentro de você, se dentro de você cresce a sede pela salvação das almas. Ou seja, eu preciso amar a conversão dos pecadores. Eu preciso ser o primeiro penitente. E eu preciso me penitenciar por todos os meus irmãos. Entendam uma coisa. Cada um aqui tem um pai biológico. E isso une você a seus irmãos de sangue. Mas quem é batizado tem algo que o sangue não é capaz de fazer. O santo batismo nos torna todos filhos no Filho Jesus. Nos torna o corpo místico de Cristo. E se você não tem um coração católico capaz de amar seus irmãos batizados, para lutar pela salvação dos seus irmãos batizados, sacrificar por eles, rezar por eles, isso já mostra que nem por você mesmo você faz isso. E aí veja, a penitência, ela não é só para uma ascese pessoal. Os pastorzinhos entenderam isso. A ela está ligada a salvação do mundo. O mistério ele é tão grande que todas as ameaças que Nossa Senhora disse, de guerras, por exemplo, ela disse: se orardes, se vos penitenciardes, a guerra não chegará a Portugal. Se ter oração e conversão e penitência, as guerras param. O que significa isso? Que entre nós católicos, o poder da filiação em Deus é tão grande, que quando os católicos rezam, até a natureza muda, até os acontecimentos mudam. Onde 2 ou mais estiverdes unidos em meu nome, eu aí estou, e onde Deus está, nada é impossível. Então veja, primeira coisa, abrace a doutrina da igreja, não solta do dogma. Segundo, transforme sua vida em uma vida eucarística, transforme a sua família numa família eucarística. É tão bonito quando você vê a história de São Luís e Maria Beltrame, um casal que os dois foram elevados às glórias do altar no mesmo dia, e seus filhos estavam no dia da canonização. Vários ali se tornaram padres, monges, estavam na canonização dos próprios pais. E era uma família interessante. Marido e a esposa tinham um hábito. Todos os dias à noite, iam para um lugar, uma capela, aonde tinha a exposição do Santíssimo Sacramento, e era comum da família estar diante do Santíssimo Sacramento em silêncio, pelo menos 1 hora por noite. E você não vê um santo canonizado que não seja mariano, que não reza o rosário. Você não vê. Todo santo canonizado, ele é mariano.
Por quê? Porque o santo é aquele que abraça tudo, tudo que Deus quer. Nossa Senhora em Fátima, ela disse que nos daria um remédio para os nossos tempos. E um desses remédios é o seu coração imaculado. E ela disse que um grande pecado dos nossos tempos são as blasfêmias, as indiferenças, os ultrajes ao Imaculado Coração de Maria. Se Deus disse que ela é a sua mãe, logo ela é a mãe de Deus, você tratar a Virgem Maria como uma qualquer, você está desprezando a Cristo. E nós temos que reparar esse pecado. Porque à medida que as heresias vão crescendo, a primeira coisa que vai tentando ser minada na igreja é uma devoção autêntica à Virgem Maria. Poucos lares hoje ensinam a amar a Nossa Senhora. Os dogmas marianos, a virgindade perpétua, Maria, Mãe de Deus, todos os dogmas marianos, eles não podem ser negados. O que é um dogma? É uma verdade de fé revelada. E aí veja, o pecado é tão grande que Nossa Senhora disse que um dos remédios para os nossos tempos é a devoção ao Imaculado Coração. Na devoção ao Imaculado Coração, Nossa Senhora traz para nós a segunda tábua de salvação. Você sabe o que é isso? Os primeiros católicos tinham tanta veneração pelo sacramento da reconciliação que eles entenderam. Por que eles entenderam? Porque os apóstolos ensinaram isso. Os apóstolos nos trouxeram que o sacramento da confissão, que nasceu naquele momento em que Jesus apareceu aos 12, está lá relatado no Evangelho de João. No Evangelho de João, o apóstolo diz que Jesus apareceu para os 12 e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, se lhes são perdoados. E a quem o retiverdes, se lhes são retidos. Se Deus disse que para sermos sanados para a salvação é necessário passar pela autoridade apostólica da remissão dos pecados, você seria alguém muito importante para dizer que você não precisa confessar. É muito santo, né? Não precisa nem do remédio que Deus te deu. Por isso que Nossa Senhora disse que o elemento essencial da devoção aos primeiros sábados, ela disse, pelo menos por 5 meses, uma vez por mês, no primeiro sábado, em ocasião, ou seja, alguns dias antes ou alguns dias depois, em ocasião do primeiro sábado, buscai o sacramento da confissão. E ali você vê algo essencial, um caminho de espiritualidade que Nossa Senhora dá. A confissão, aí ela diz: confesse, comungue, reze um terço, esteja comigo pelo menos 15 minutos, em reparação por todos os pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Você vai vendo que Nossa Senhora só traz para nós o que a igreja ensina. Ter assiduidade com a palavra de Deus, porque a essência de tudo está na palavra de Deus. Ter assiduidade com a doutrina da igreja.
assiduidade com a frequência dos sacramentos, com o rosário. Pela caridade. Você vai vendo na vida dos pastorzinhos o efeito da devoção ao Imaculado Coração. Menino, ali Francisco novinho, Jacinta ali novinha, com uma caridade imensa. Também no âmbito físico, para dizer o seguinte: ninguém ama, senão de verdade, se não permitir que Cristo ame na pessoa. O amor verdadeiro, você viu o que a palavra de Deus diz hoje? Na carta de São João, o amor verdadeiro vem de quem? Amai-vos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Vem de você? Logo o amor verdadeiro vem de quem? Logo você é capaz de amar de forma verdadeira? Não, então é preciso primeiro estar cheio de Deus, para o amor ser um transbordamento desse amor. Ok. E aí Nossa Senhora fala da devoção ao Imaculado Coração. E ela dá uma promessa. Ela diz que os tempos avançariam, a igreja sempre seria perseguida, os papas teriam que sofrer muito, mas ela estaria com todos os papas, e que no final o seu coração triunfará. Agora, quem participa do coração triunfante da Virgem Maria? Ótimo! Até agora eu falei para você do básico. Mas quem quer o básico quer muito pouco. Pessoa que não fala assim: você quer ser santo? Não, eu não quero ser santo, não. Você não tem nada na cabeça, você que fala isso. Porque se você não quer ser santo, você não vai para o céu, você está entendendo? Então, você quer ser santo? Sim, eu quero. Eu fui criado para isso e eu preciso ser. Eu preciso ser. E aí você vai imaginar o seguinte: Deus nos dá tantos meios, tantos meios. Um dos meios para os nossos tempos está aqui na minha mão. Antes de eu mostrar, eu vou ler Apocalipse 12, versículo 17. Está escrito: cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observavam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Você observa que o dragão começou a combater os restos dos filhos da mulher. E os restos dos filhos da mulher são aqueles que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Tudo aquilo que ele deixou. Aí agora veja. Você observou que o fim dos tempos é marcado por aqueles que são filhos que acompanham a mulher, que estão unidos a ela. Deus nos deu um caminho também para os nossos dias, que este caminho não é para todos, são para chamados. Deus nos dá muitos caminhos de santificação na igreja. O básico eu falei para você. Para aquele que sente chamado a ser mais mariano,
existe um caminho excelente que também surgiu na França, nas mesmas épocas de tudo isso que eu contei para vocês, através de um santo francês, São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís disse que seria tão terrível o ataque a este livrinho, inclusive ele escreve isso aqui, ele escreve: eis que eu, terminando este livro, Satanás vai fazer de tudo para fazer com que ele suma. E este livro vai desaparecer por mais de 100 anos, até que a providência divina o traga de volta. E assim, depois da morte do santo, passado um tempo, esse livro desaparece. A força do tratado da verdadeira devoção é tão grande que aonde São Luís, na época dessas revoluções francesas todas, pregava, comunidades inteiras se tornavam adeptas do tratado da verdadeira devoção e passavam a viver a devoção à Virgem Maria do jeito que está aqui. E esses católicos se tornaram fervorosos, católicos de alto calibre, que foram levados por martírio, mas não abandonavam a fé. Padres, leigos, famílias inteiras não sucumbiram para dizer o seguinte: é melhor morrer fiel a Cristo do que permanecer neste mundo longe dele. O século passou e o tratado voltou. Está aqui. Um caminho de santidade de verdade. Tratar da verdadeira devoção em nossos dias, inclusive, virou moda para muitos. Piedades exteriores. Faz preparação e alguns recebem promessa. Quem consagrar a Nossa Senhora casa. Entendeu nada, não tem uma palavra disso aqui. Quem fizer o tratado recebe muitas graças de Nossa Senhora, emprego, não sei o que, tem nada disso aqui. Vamos fazer o tratado, vai lá, faz retiro, depois escolhe uma data. Passa ano e essa pessoa não converte. Mas eu vou falar uma coisa para você. Papa João Paulo II é um santo que até o lema do tratado ele assumiu, totus tuus, Maria. Se você se vê Santa Teresinha, a pequena via, até o jeito dela entregar os méritos a Nossa Senhora é isso aqui, é francesa Santa Teresinha. E aí você vai entender uma coisa. Tratado, ele é um grande instrumento de conversão e de santificação de alma. Você pode ter certeza de uma coisa, que se você sentir um chamado a se entregar profundamente a nosso Senhor Jesus Cristo, para viver radicalmente as suas promessas batismais, para amá-lo, servi-lo, adorá-lo com toda a força do seu coração e, sobretudo, com a força que vem do Espírito Santo. Se você viver e abraçar isso aqui, você pode ter certeza que a generosidade forte e a radicalidade de querer viver isso aqui cada vez mais vai levar você a patamares de santidade em pouco tempo. Leandro é o maior pecador que você possa ter conhecido e está conhecendo. Eu sou um grandíssimo pecador. Não tem um defeito que eu não tenho todos. Sou um verme. Mas eu falo para você. O que a piedade mariana, através do tratado, tem feito neste verme que vos fala, sou capaz de dizer
que o Senhor faz em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Então veja, se você crê em tudo isso que a gente veio falando nesse dia todo, se o seu coração pulsa e fala assim, eu quero ser como João, eu quero a escola de Maria na minha vida, porque eu quero muito desaparecer, igual a Sagrada Família desapareceu em Nazaré, a vida oculta de Nazaré. A vida oculta de Nazaré, aonde há o essencial. Uma vida de muito trabalho, sim, uma vida familiar, sim, mas uma vida impregnada de Cristo. Então veja, esse tratado ele tem muitas riquezas. Eu tenho alguns minutos desta palestra para te dar uma pincelada. E na próxima palestra eu vou trazer um pouco mais do tratado e de uma prática extremamente santificadora, cujo próprio autor, São Luís Maria Grignon, escreveu sobre o segredo do Santo Rosário. Vale muito a pena você comprar o Tratado da Santíssima Virgem e o livro O Segredo do Santo Rosário, escrito pelo mesmo autor. Na próxima palestra eu vou explicar melhor sobre isso. Vou te mostrar aqui no livro apenas o título. No capítulo 2, Verdades Fundamentais da Devoção à Santíssima Virgem. Todo católico é devoto da Santíssima Virgem? E todo católico é um verdadeiro devoto da Santíssima Virgem? Vamos ver. Primeira característica. Primeira verdade a respeito da devoção à Santíssima Virgem. Os hereges, aqueles que amam apenas parte da verdade, o que é um herege? Aquele que ama apenas uma parte da verdade. Eles afirmam que a Virgem Maria atrapalha o caminho para Jesus. Porém, quem ama de verdade nosso Senhor Jesus Cristo, entende que Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Eu me torno então cada vez mais devoto, porque quero amar nosso Senhor cada vez mais. O fim é Cristo, é para Cristo. Veja o que diz o parágrafo 62. Se estabelecermos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário, que como já fiz ver e farei ver, ainda nas páginas seguintes, esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Esta é a essência do tratado. Aí veja só. No artigo 2, parágrafo 68 do tratado, olha o que São Luís diz. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Você viu a afirmativa
você já pertence a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravo. Um escravo se torna escravo porque quer? Mas existe escravo que se torna escravo porque quer? Essa é a loucura nossa. Primeiro, veja, mesmo existem vários tipos de escravos, São Luís explica isso. Alguém que é derrotado torna-se escravo daquele que o derrotou. Jesus, o Senhor dos Senhores, derrota os demônios e as suas insídias. Logo o mundo, o universo, tudo pertence a Jesus Cristo, até os inimigos dele. Ok. Logo é Jesus Cristo que permite o que existe de mal, não vem de Deus, mas Deus também permite. Por quais desígnios? Pelos desígnios de salvação que ele tem. Mas agora existem também os escravos que se oferecem a serviço. Quando a Virgem Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, no original, não é um servo como alguém que, eu vou aí te servir, não. Eis aqui a escrava do Senhor. O escravo não tem desejo próprio, o escravo só faz o que o seu Senhor quer. Quando o anjo disse tudo, ela disse, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ou seja, eu sou aquela que se coloca como escrava de forma livre. Livre. Quando você vê então a Virgem Maria no Apocalipse, coroada com o sol e as 12 estrelas e tudo mais, rainha do céu e da terra. Logo você é escravo da Virgem Maria, sim ou não? Uma vez que ela é a rainha do céu e da terra, ela faz com você também o que ela quiser. Porém, veja, Deus nos deu a liberdade. Para quê? Para que você se torne escravo dele, ou continue sendo escravo do demônio. Porque se você não serve a Cristo, você já serve o demônio. Porque servir a si mesmo é tudo que ele queria que você fizesse. Vós sereis como deuses. É só esperar a morte chegar que você vai ver que isso é verdade. E aí veja, eu posso ser da Virgem Maria, um escravo de coração. Porque se tudo Jesus sujeitou à Virgem Maria, é mais do que racional você permitir que ela faça tudo que aprouver a ela como sua mãe, para que Jesus Cristo seja moldado em sua alma. Se na cruz Jesus deu para você um coração de mãe, para você ao amá-lo mais, você entende que é só dentro desse coração de mãe que você pode encontrar tudo o que necessita para poder morrer com Cristo também. Então veja, a primeira característica da devoção verdadeira à Virgem Maria é o quê? O afeto. Eu quero amá-la. Eu quero amá-la. É aquele filho que escolhe amar a própria mãe. Tem afetos naturais para com a mãe. Mas a hora que a mãe entra na velhice, na doença, nos últimos momentos da vida, aqueles filhos que eram grudados com a mãe enquanto ela era jovem, bonita e saudável, no fim da vida dela, é um ou outro que fica.
Acho que nenhum de vocês já viu isso, não é verdade? É algo muito raro acontecer, não é? Eu nem vou pedir para levantar a mão quem já viu essa experiência, às vezes, na sua própria família, para dizer o seguinte: o amor à Santíssima Virgem fiel é um amor exigente. Veja que Nossa Senhora disse: oração e penitência, conversão, sacramento. Essa mãe é muito exigente, você não acha? Por quê? Artigo 3 está escrito: devemos despojar-nos do que há de mal em nós. O que significa isso? Despojar. A palavra despojo é muito usada em guerra. Você vence o inimigo e despoja ele, você arranca a força que tem. Então o que você entende? Uma vez que a natureza humana foi vencida pelo pecado original, você tem que fazer violência para que o pecado, o mal dentro de você seja arrancado. É o que nosso Senhor Jesus Cristo disse: só os violentos entrarão no reino dos céus. A violência aqui é o quê? É empreender tudo para sair do pecado mortal, venial, capital, para com a graça de Deus alcançar a santidade. E agora veja que coisa: não existe um ser humano capaz de atingir a santidade por esforço próprio apenas. Nós estamos numa vida tão fresca nos nossos dias que alguns acreditam: não, é impossível alcançar a santidade. Essa doutrina é pesada, é antiga. E esquece que o próprio Senhor, no Antigo e no Novo Testamento, diz: sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Eles disseram a Jesus, os próprios apóstolos: mas Senhor, é impossível salvar-se. E Jesus disse: para vós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então veja, olhe o que diz o parágrafo 83. Temos necessidade de um medianeiro, junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. O que significa isso? Para chegar diante de Deus Pai, foi necessário que o Filho de Deus fizesse homem. Deus nos deu Jesus Cristo, mediador. Mas Jesus também pensa: alguém aqui é digno de se aproximar de Jesus Cristo? Alguém aqui é digno? São João Batista, o maior dos santos do Antigo Testamento, diz: eu não sou digno de sequer desamarrar a correia das suas sandálias. Você já imaginou o pobre do Leandro? Eu não sou digno nem de pisar nessa terra que ele pisou. Ele pisou nessa terra. Quem sou eu para pisar nessa terra? Mas veja, Ele nos deu a Virgem Maria para que a gente possa se apresentar a Ele junto com ela e para que ela nos apresente a Ele. Então a verdadeira devoção consiste primeiro em que eu amo a Virgem Maria e eu a trago comigo, e eu ando com ela, e eu rezo, e eu me uno a ela, e em tudo me dirijo a ela, para poder em tudo me unir mais perfeitamente a Jesus. Pensa o São Luís faz uma alusão muito interessante.
Se o Leandro aqui pega uma maçã e manda pelo correio para a autoridade maior deste mundo, escolhe um presidente X aí que você gosta, esse presidente vai olhar para essa maçã e vai fazer o que com ela? Pô, mandou uma maçã pelo correio? Deve estar podre, deve ter veneno, deixa eu jogar isso aí. Agora, se eu pego uma maçã, coloco endereçada para a Virgem Maria, ou seja, para a mãe dessa autoridade muito grande, e eu sei que essa mãe me ama muito, ela pega essa maçã podre, mesmo que ela seja podre, ela tira ali a parte podre, chega no rei ou no príncipe, põe numa bandejinha ali bonitinha, fala: meu filho, você quer uma maçãzinha? Quero. Esse pedaço de maçã aqui veio do Leandro. Ó, Leandro? Uai. Ele está precisando de alguma coisa? Ele falou para mim que ele precisa de humildade, porque ele é soberba em pessoa. Uai, manda para ele então um pouquinho. Ela é a medianeira de todas as graças. O Leandro, egoísta igual ele não tem. Ele está pedindo a graça da caridade. É? Pode mandar para ele. Aí por meio dela, vem as graças. Você entende então que a filiação, o amor devoto à Virgem Maria, faz com que a sua oração seja quase infalível? Por quê? Porque aquela graça, que em estado de graça, igual a palavra de Deus diz, olha, você viu o evangelho da missa hoje? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei qualquer coisa em meu nome, e vos será dado. Só que agora veja, permanecer significa o quê? Continuidade. Tem algum servo aqui de Deus que é de fato contínuo? Eu não sou. Então eu preciso daquela que de fato é fiel. Permanecer é ser fiel. Eu preciso daquela que de fato é fiel, para me aproximar também de nosso Senhor. É por isso que o tratado é, na sua essência, uma piedade interior. Eu faço tudo com Maria. Tudo para agradar mais nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço tudo me voltando para ela. Por exemplo, eu vou diante do Santíssimo, imagina. Eu vou diante do Santíssimo e eu reconheço o meu nada. E eu reconheço que eu necessito de todos os auxílios para agradar nosso Senhor. Eu não sei nem rezar. Às vezes você é especialista em oração, eu não. Aí eu rezo. Totus tuus, Maria. Todo teu, Maria. Totus tuus ergo sunt, et omnia mea tua sunt. Sou todo vosso, ó Maria. Tudo que tem vos pertence, ó Virgem gloriosa e bendita. Aí que você sabe, até para pensar, para rezar, você pensa, porque você está querendo mandar ali diante de Jesus uma oração que você quer dar o melhor para Ele. Até eu pensar, já que você vai colocar na mão de Maria, você se torna mais humilde, até a sua oração se torna mais humilde. Por quê? Porque você reconhece que você não é tudo isso, não. Tem gente que chega em Jesus e fala: e aí, G?
E aí? Os anjos chegam diante de Jesus e, meu Senhor, meu Deus. Talvez você esteja bem elevado em santidade para chamar Jesus de G. Mas eu não sei se você sabe. Jesus contém até o seu próprio ser no seu nome. É muito diferente. A amizade com Cristo, é uma amizade amorosa, mas também não deixa de ser uma amizade de o Senhor e do seu escravo. É uma amizade que não deixa de ter entranhas de misericórdia da parte do Senhor, aonde você pode ser você 100%, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado com a soberba, porque quem se exalta é humilhado, e quem se humilha é exaltado. Ao nome de Jesus, ao nome de Maria. Os nomes dos santos e de Deus são tão sagrados, que eu não sei se você sabe, o terceiro mandamento, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, impede que você solte da sua boca qualquer palavra em relação a Deus em vão. Tem pessoas que são muito piedosas, e tudo é Deus te abençoe, tu Deus, 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 Jesus, Maria, Jesus, e solta assim, sem reverência, sem nada. Eu não sei se você sabe, mas no judeu, no Antigo Testamento, os termos Elohim, El Shaddai, o nome de Deus, na forma de pronunciar em hebraico, desapareceu, sabia? Ninguém sabe pronunciar o nome de Deus. Porque, de tal forma, o povo judeu não quis usar o nome de Deus em vão, de tanto zelo, que preferiram esquecer até a forma de pronunciar para não poder pecar. E você sabia que na igreja existe a festa do Santíssimo Nome de Jesus e do Santíssimo Nome de Maria? Você entende que as coisas santas a gente tem que tratar com santidade? Então, vale muito a pena. Tem várias outras práticas interiores e exteriores do tratado para a gente conhecer. Eu vou fazer uma pausa aqui agora para a gente encerrar. E daqui a alguns minutos a gente volta para a continuação dessa palestra. Vou falar sobre o segredo do Santo Rosário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.